Irmãos queridos, boa noite, que a paz e a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida neste momento. E esse é o nosso devocional Momentos com Deus. Iniciaremos cantando um cântico comum na nossa igreja. Fala sobre quando a minha fé for provada. Cantemos. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nos desertos e mares, atravessam, me levam pra perto de ti. Provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, pra me fazer andar por sobre as águas, rompendo em vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Graças a Deus. Amados, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 27, que diz assim: E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e Tiago, e subiu ao monte para orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Esse texto nos leva a refletir nesta noite sobre a oração. Mas em que sentido? A oração abre portas aos milagres. E quero dizer para os irmãos que todos os milagres são eventos sobrenaturais que acontecem em momentos aqui da nossa vida física, temporal, quando nós vivemos, quando nós fazemos ou temos dificuldade e clamamos a Deus, e Deus opera de maneira sobrenatural sobre nós. Assim, amados, a Bíblia tem nos mostrado que a oração sempre foi uma porta que se abre para os milagres acontecerem na vida de todo o povo, de todos os tempos. Aí vem uma pergunta para nós. Será porque em nossos dias não temos presenciado com frequência a esses eventos espirituais, sobrenaturais, que chamamos de milagres? Será que não estamos usando esta chave chamada oração? Ou não estamos usando? Ou estamos? Como fica isto? Ou seja, será que estamos orando menos do que devíamos orar? Se realmente
querem ver milagres acontecerem, precisamos orar mais. Pelo menos é o que a palavra tem nos mostrado ao longo da história do cristianismo e da história da salvação. Primeiro, a oração nos faz ver o sobrenatural de Deus. O evangelista Lucas, em seu Evangelho 9:29, diz que nesse evento, quando Jesus orava, a aparência de seu rosto transfigurou e suas vestes resplandeceram de uma brancura nunca visto antes. Algo tremendo aconteceu. Veja que a palavra de Deus nos sugere que se fizermos da oração uma prática de vida, certamente haverá transformação em nós e em nossa volta. Muitas coisas vão acontecer. A glória de Deus resplandecerá sobre nós e coisas não vistas antes passaremos a ver, porque Deus opera quando nós falamos com Ele através da oração. Segundo, outro evento importante, enquanto Paulo e Silas oravam, Deus abriu as portas do cárcere e eles saíram, sem pagar advogados, sem ludibriar, sem pagar propina, simplesmente diz a palavra de Deus, neste evento tão importante sobre o poder da oração. Nós encontramos aqui em Atos 16, 25 a 26. Paulo e Silas estavam presos por causa da pregação do Evangelho. E enquanto oravam e cantavam louvores a Deus, veio naquele lugar um forte terremoto que sacudiu aquele lugar e as portas da prisão se abriram. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa! Se orarmos a Deus, queridos, como Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, mesmo em momentos de dificuldade, de confinamento, portas que estão fechadas vão se abrir. E eu pergunto, quais são as portas que estão fechadas para você neste momento, que precisam serem abertas? Terceiro, a oração é uma porta aberta para operar maravilhas em nós, maravilhas nas pessoas que estão à nossa volta, ou que nós encontramos em nossa caminhada. O texto de Atos 3, de 1 a 7, diz que Pedro e João subiram ao templo para orar. E na porta chamada Formosa se encontrava ali um homem que era paralítico de nascença, que todos os dias estava naquela porta pedindo uma esmola para aqueles que fossem ali orar. E quando Pedro e João se aproximam, ele estende a mão e pede uma esmola. E Pedro e João olham para ele. E ele ali aguardando que fosse receber algum valor monetário, uma esmola, Pedro diz, olha para nós. E Pedro fala para ele, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem de um salto levantou. E diz que seus pés e artérios se firmaram. E Deus operou ali um grande milagre. O milagre, amados, decorrente da oração, é para nós e para aqueles que precisam também ser ajudados. Então, a oração abre portas aos milagres. Nós queremos milagres. Então, vamos orar a Deus para que portas sejam abertas
e sejamos abençoados e sejamos também abençoadores. Oremos. Deus bendito, em nome de Jesus, em cuja presença estamos, chegamos, Pai, diante de Ti em oração, na certeza de que esse encontro contigo, de que essas palavras alçadas neste momento ao altar do Senhor, que elas sejam ouvidas, porque elas devem chegar a Ti através do Espírito Santo. E que o Senhor abra as portas para nós, para que sejamos abençoados, fortalecidos e que possamos também abençoar os nossos irmãos e todos que necessitam de um milagre em sua vida, nesse período de confinamento, de angústia e de incerteza. Fica conosco, Senhor. Dá-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aqui, amados, fica o nosso beijo, o nosso aperto de mão e o nosso abraço bem carinhoso para você. E a pastora também transmitirá a sua saudação. Um beijo a todos, uma boa noite. Glória a Deus. Até o próximo encontro.